História de hoje. Só tem uma regra no nosso barco de pesca: nunca sair para fora depois da meia-noite. Tinha uma regra no nosso navio que todo mundo tinha que seguir. Nunca sair lá fora depois da meia-noite. Ontem à noite a gente quebrou ela. Trabalhar no navio cargueiro é difícil. O trabalho físico, o enjoo constante e o isolamento do mundo lá fora cobram o preço. Alguns caras preferem a solidão, mas eu não sou um deles. Em casa, eu tenho uma esposa e uma filhinha chamada Emily, que eu amo muito. Nunca vou me acostumar a ver as carinhas tristes delas quando eu tenho que ir embora. É complicado. Mas a camaradagem aqui é algo que você dificilmente encontra em outro lugar. Vou cair no sono. Não saiam andando por aí, tá legal? O capitão disse, sorrindo. Não posso prometer isso, capitão. Disse James. Os dois riram, e o capitão foi embora. Eu olhei para o James, sem entender nada. Ninguém te contou ainda, né? Disse James. Contar o quê? Você não pode sair da área da ponte depois da meia-noite. E se a neblina chegar e o radar parar de funcionar? Ainda assim, não vai sair. Você tá de sacanagem comigo? Não, senhor. James parecia muito sério. Isso não faz sentido, eu disse. Não precisa fazer sentido, mas você vai seguir. E se eu precisar sair? Então você não vai voltar. Ele se inclinou para a frente e me encarou. Olha, estamos numa parte profunda do Atlântico. Coisas estranhas acontecem aqui. Décadas antes de você nascer, todos os pescadores e tripulantes daqui fizeram um pacto. Eu não vou deixar você quebrar isso. Ele se encostou e chutou os pés numa cadeira. Que tal você me contar sobre sua família? Você tem uma? Eu tentei tirar mais dele, mas ele não respondeu. Começamos a conversar sobre outras coisas, mas o que ele disse ainda estava na minha cabeça. E aí eu falei para ele que nem uma baleia consegue comer tanto, eu caí na gargalhada. James estava batendo na perna, balançando para frente e para trás de tanto rir. Eu olhei para fora. O sol estava nascendo, mais um dia lindo no mar. As gaivotas estavam voando, e o cheiro de sal marinho estava no ar. Já pode sair agora, James? Eu disse e dei uma risadinha. A atitude do James mudou. O sorriso sumiu do rosto dele, e ele me encarou fixamente. Billy, isso não é brincadeira. Ele se levantou, pegou suas coisas e foi para a cabine dele. No turno seguinte, eu cheguei cedo, animado para passar outra noite conversando com o James. Ele já estava sentado na cadeira dele. O nome dela é Emily. Ela acabou de fazer 3 anos, eu disse, mostrando a foto da minha filha para o James. Ela é linda. Ah, capitão, vem dar uma olhada. Ela é mesmo. Com certeza não puxou de você, Bill. Ele e o James começaram a rir alto. Eu também ri, mas fiquei um pouco magoado. Essa foi a primeira vez que o capitão falou comigo informalmente. O jovem Billy aqui está perguntando sobre a regra da meia-noite. Você acha que está na hora de contar para ele? Por que não? Ele vai ficar com a gente aqui por mais 2 semanas. Pelo menos ele não vai fazer nenhuma besteira. Meus olhos se arregalaram de animação, e eu me aproximei do capitão. James viu e levantou a sobrancelha para mim. Olha, Bill, por muito tempo, navios que pescavam nessa parte do Atlântico perdiam todos os seus tripulantes. A história era sempre a mesma. A comunicação parava de repente, e o navio ficava parado no mesmo lugar. A guarda costeira, então, ia lá e encontrava um navio vazio, como se ninguém nunca tivesse estado nele. Um dia, um jovem marinheiro foi encontrado escondido dentro de um deles. Ele disse que a tripulação da noite não voltou a mesma e logo assassinou todo mundo. Ele foi o único sobrevivente. Os oficiais suspeitaram dele, mas o jovem se enforcou logo depois. Eu olhei para eles incrédulo, mas as expressões deles eram frias como gelo. Você acredita em tudo isso? Eu não sei, Bill. Ninguém sabe se o que ele disse era verdade. Mas desde que a história dele veio à tona, todos os navios que pescam aqui pararam de deixar suas tripulações saírem à noite. Não aconteceu mais nada desde então. Ah, meu pai me contou a mesma história.
Ele costumava pescar por aqui também. Você não precisa acreditar, Bill, mas respeite. Com certeza, capitão. Bom, agora cadê aquele uísque que você tem, James? É isso que eu gosto de ouvir, capitão. James foi para o convés. Você e sua esposa ainda estão juntos, Bill? Sim, capitão. Que bom. Eu também tinha uma esposa. Infelizmente, as coisas não deram certo. A vida no mar não ajuda os relacionamentos. Você ainda é jovem e esperto, Bill. Saia enquanto pode. Isso, vindo do capitão, me assustou. James, enquanto isso, voltou com um uísque e serviu uma dose generosa para cada um de nós. Pela família do Bill. O capitão gritou e virou a bebida. James rapidamente o seguiu. O capitão ficou com a gente durante o turno da noite, bebendo muito. Quando o sol nasceu, eu mal conseguia ficar de pé. O capitão e o James já estavam esperando nas cadeiras deles com doses de uísque quando eu cheguei na noite seguinte. Pronto para mais uma noite, Bill? O capitão perguntou e me entregou uma bebida. Com certeza, capitão. Ah, capitão, o Billy Boy está aprendendo. James gritou e bateu na perna. Já estávamos com algumas bebidas a mais quando o barco começou a balançar mais. Eu olhei para fora, minha visão estava borrada, mas eu conseguia ver nuvens de tempestade se formando no céu. Tempestade da porra vindo aí, rapaziada. Essa é grande, James. Não vomita em mim, Billy, se o barco começar a balançar. Só se você não vomitar em mim primeiro, eu respondi. Todos nós começamos a rir, mas meu peito apertou quando eu olhei para a tempestade acima do mar. Logo, o barco estava balançando violentamente para frente e para trás. Eu estava segurando um balde, vomitando todo o uísque que consumi, mal conseguindo abrir os olhos. Ainda bem que a gente arrumou aquele balde para ele. James riu. Mas então um som estranho e alto veio de fora, como se estivessem raspando aço. O capitão e o James se animaram. Eu ouvi o capitão murmurar. A engrenagem está se movendo. Os dois se olharam. Os olhos deles estavam arregalados de terror, e o riso já tinha ido embora há muito tempo. Eles correram para a janela e olharam para fora. James tirou o chapéu e começou a amassá-lo nas mãos. Que horas são? O capitão sussurrou. 00:05. Disse James em voz baixa. Porra, que merda! Quem contratou esses idiotas incompetentes? O capitão gritou e jogou o chapéu no chão. Ele começou a andar de um lado para o outro, olhando para o chão. Então a raspagem de novo. O navio inteiro inclinou para o outro lado. Havia um medo genuíno nos olhos deles. O capitão olhou para o relógio de novo. Bill, você está em condições de operar? Acho que sim, eu murmurei. Ok, James. Você e eu vamos para o convés e prender as correntes de volta. Isso deve impedir o equipamento de se mover. Capitão, mas já passou da meia-noite? Eu sei. Mas temos escolha? Se não fizermos nada, o navio vai afundar. O capitão foi para o armário, pegou as capas de chuva e os cintos de segurança e jogou para o James e para mim. Vamos! Ele colocou a capa e saiu. Lá fora, o tempo estava horrível. Chuva forte e pesada com raios à distância. As ondas batiam forte no navio, jogando água no convés. Eu tive que usar toda a minha força de vontade para segurar o vômito. Colocamos os cintos de segurança e prendemos. O capitão ficou para trás para observar e guiar nosso processo. Só agora eu olhei para o James, o terror estava em seus olhos. O capitão gritou para mover as caixas de equipamentos para proteger a engrenagem, depois para pegar as correntes de segurança e prendê-las de volta. Começamos a trabalhar rapidamente. Cada movimento no convés parecia um inferno. As ondas continuavam batendo no navio, jogando água em nossos rostos. As caixas eram pesadas. Meu corpo estava tão fraco, mas o James se esforçou, e conseguimos bloquear a engrenagem por um tempo. Peguem as correntes agora! As correntes! O capitão gritou. Pegamos as correntes e começamos a prender a engrenagem de volta. As correntes pareciam pesadas, e prendê-las de volta ao chão molhado tornou tudo muito mais difícil. Eu podia sentir meus músculos cedendo lentamente.
James teve que correr e me ajudar a prendê-las. Eu estava tão fraco que ele teve que me puxar do chão. Acabou! Saiam! Saiam! James já estava correndo de volta. Eu o segui. O capitão soltou os cintos de segurança, e todos nós voltamos, trancando a porta atrás de nós. Todos nós ficamos no corredor ofegantes. O ar no navio parecia frio. Todas as minhas roupas estavam molhadas. Eu escorreguei para o chão e coloquei a cabeça nos joelhos. O capitão e o James estavam se olhando, depois para mim e de volta um para o outro. Talvez as coisas não sejam como as tempestades. É, provavelmente. James me ajudou a levantar, e caminhamos lentamente em direção à área da ponte. Cada degrau parecia uma montanha. Eu andei atrás do capitão. Ele agora tinha um cheiro muito estranho. Quando chegamos à área da ponte, eu me sentei na cadeira. Minha mente estava vazia. O capitão estava andando pela sala, olhando para todas as prateleiras e controles. James sentou-se na cadeira, abriu a garrafa e tomou um gole. Desculpa, não consegui esperar. Sem problema. Respondeu o capitão. James serviu um pouco de uísque para todos nós. Ele tentou me entregar o copo, mas eu recusei. Meu estômago ainda estava se recuperando. Ele então deu um para o capitão. O capitão girou a bebida, olhando para o uísque sob a luz, cheirando o copo. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu olhei para ele de perto. Ele continuou examinando o líquido. James não estava mais prestando atenção, servindo outra dose para si mesmo. O capitão tomou um gole e imediatamente cuspiu. O que é isso? Seu rosto se contorceu de nojo. É um bom uísque, capitão. Não gosta mais? O capitão olhou para ele com uma sobrancelha levantada, depois olhou para o chão. Diga, quantos homens estão neste navio? Os olhos de James se arregalaram, e ele deixou cair o copo. Ele se estilhaçou no chão. Nós dois nos olhamos e começamos a recuar lentamente. Qual é o problema? Perguntou o capitão. Já, James, eu sussurrei, minha voz tremendo. O capitão me olhou profundamente nos olhos, suas pupilas ficaram de uma cor vermelha escura. Ele abriu um sorriso e correu em minha direção. Ele colocou a mão no meu pescoço e me levantou do chão. Eu comecei a engasgar tentando tirar a mão dele, mas ele era forte demais. Eu olhei para James em desespero. Ele foi para a prateleira e começou a procurar freneticamente com a mão até que puxou uma arma. Ele apontou lentamente para o capitão, com as mãos tremendo. Ele então apertou o gatilho, mais nada, apenas um clique. James olhou para baixo. A arma não estava carregada. O sangue congelou nas minhas veias. O capitão olhou para trás, soltou um grito de gelar o sangue, me jogou no chão e correu em direção ao James. Ele o empurrou no chão e começou a arranhá-lo e rasgá-lo violentamente com os dentes. Meus pés estavam enraizados no chão. Logo seus gritos se transformaram em um murmúrio baixo e depois em silêncio. Só quando a coisa olhou para cima eu abri a porta e corri. Eu podia ouvir os gritos da coisa ecoando pelo corredor. Estou trancado no cofre da casa de máquinas. A porta de aço é a única coisa que me mantém vivo. Nas primeiras horas, eu ouvi os gritos dos meus companheiros de tripulação pedindo socorro. Quando o último grito morreu, a coisa me chamou com a voz do capitão, dizendo que agora estava seguro. Eu não respondi. Então começou a bater na porta. O cofre está tremendo a cada pancada. Eu não faço ideia de quanto tempo vai aguentar. Estou fazendo este post para minha esposa e filha. Mesmo nesses momentos tensos, sou sustentado pelo pensamento delas. Por favor, não se esqueçam do seu pai, aconteça o que acontecer. Veredito, uma narrativa tensa e claustrofóbica que mistura lendas marítimas, camaradagem e um terror que não precisa de monstros visíveis para aterrorizar. É a coisa no meio do oceano, com um toque de o chamado de Tulu. Vamos navegar por essas águas turbulentas. Pontos de terror primordiais. 1. A regra, clara, simples e inegociável. Nunca sair lá fora depois da meia-noite.
A regra é tratada com seriedade absoluta, mas ninguém explica o porquê. Isso cria um mistério palpável desde o início. 2. A história do sobrevivente, um mito fundador. A lenda do marinheiro que sobreviveu e contou que a tripulação não voltou à mesma é curta e eficaz. O fato de ele ter se enforcado depois adiciona uma camada de credibilidade, ele preferiu a morte à loucura. 3. A camaradagem que vira armadilha. A relação entre Bill, James e o capitão é genuína e calorosa. Eles bebem, riem, falam de família. Isso torna a transformação do capitão ainda mais chocante. O monstro não é um estranho, é alguém que você confiava. 4. A tempestade como catalisador. A tempestade força a quebra da regra. É um conflito clássico, segurança física versus segurança sobrenatural. A engrenagem se movendo e o som de aço raspando são pistas sutis de que algo está errado além do clima. 5. A transformação do capitão, sutil e arrepiante. Ele começa a cheirar estranho. Ele examina o uísque como se nunca tivesse visto bebida antes. A pergunta quantos homens estão neste navio é o momento de virada, ele não é mais o capitão. 6. O ataque, brutal e caótico. O capitão ataca com força sobrenatural, levanta Bill com uma mão. O ataque a James é animalesco, arranhões, mordidas. A arma descarregada é um golpe de desespero perfeito. 7. O final, claustrofobia pura. Bill trancado no cofre, a porta tremendo a cada pancada. A coisa imita vozes, bate, tenta enganá-lo. A dedicatória à família dá peso emocional à situação. Camadas de significado. Um mar como espaço liminar. O oceano profundo é um lugar fora da jurisdição humana, onde regras normais não se aplicam e coisas antigas ainda têm poder. A regra como proteção coletiva, a regra não é superstição, é um pacto de sobrevivência baseado em tragédias passadas. Quebrá-la é assinar a sentença de morte. A perda da humanidade, a coisa não mata apenas, ela substitui as pessoas. O capitão se torna algo que parece humano, mas não é. Questões que ficam, e vão perturbar a galera. O que é a coisa? Uma entidade que habita o oceano? Um vírus comportamental que transforma pessoas? Algo que copia memórias e aparência, mas não a essência. 2. Por que a meia-noite? É quando a barreira entre nosso mundo e o dela é mais fina. Ou é quando a tripulação está mais vulnerável, sono, bebida? 3. O que acontece com as vítimas? Elas morrem? São absorvidas? Viram coisas também? James virará uma nova coisa que atacará Bill? 4. A escapatória. O cofre vai aguentar? Bill pode chegar a um bote salva-vidas? Ou ele está preso até o resgate, que pode nunca vir? Elementos técnicos brilhantes. Narração em tempo real. O uso do presente, estou trancado no cofre, cria urgência e imersão. Contraste entre luz e sombra. As cenas de camaradagem, bebidas, risadas, são quebradas abruptamente pelo horror. Som como pista. O aço raspando é um aviso auditivo antes da revelação visual. Por que essa história funciona tão bem? Ela explora dois medos profundos. Um medo do desconhecido no mar, o oceano é vasto, antigo e cheio de segredos. 2. Medo de que pessoas próximas se transformem em ameaças, a ideia de que seu amigo, colega ou líder pode não ser mais quem você conhece. Além disso, o horror é progressivo. Começa com uma regra estranha, passa por uma tempestade, e culmina em uma luta pela sobrevivência contra algo que já foi humano. Nota final. Esta é uma obra-prima do horror marítimo. Ela não precisa de monstros gigantes. O horror está na quebra de uma regra simples, nas consequências catastróficas e na perda da humanidade em um ambiente isolado e hostil.